Pessoal, dando continuidade no nosso tema de sustentabilidade, nessa segunda aula nós vamos ver um pouco do conceito e da evolução histórica desse conceito de sustentabilidade. Vamos lembrar aí, na última aula, a gente começou a ver essa parte histórica do tema do meio ambiente como um tema de reflexão em sociedade, não é mesmo? O que significa quando a gente fala de tema de reflexão na sociedade? Quando a gente pensa que determinados assuntos, né, determinados temas, até certo momento na história, eles não são. Enfim, eles não têm lugar, né, no debate, e a partir do momento em que eles começam a ter lugar nesse debate, existem uma série de ações práticas que estão relacionadas com esse tema, com essa reflexão, né? O meio ambiente, por exemplo, até o momento, né, até aí 1940, mais ou menos, em que a gente não tem um debate aprofundado sobre a importância do meio ambiente no Brasil e no mundo, a gente não tem também políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e a gente não tem também ações práticas nas empresas relacionadas ao meio ambiente, né? Porque isso até então era um tema considerado irrelevante, né? Fazendo esse resgate aí dessa primeira aula. A gente tinha aí, né? A gente teve, né, o acontecimento da Revolução Industrial que marca profundamente a sociedade ocidental, né? Aí na transição de um sistema feudalista para o sistema capitalista. Nessa transição e nesse momento da história, a importância fundamental era com o desenvolvimento econômico da sociedade, com o desenvolvimento capitalista da sociedade, em que esse tema do meio ambiente não tinha lugar nesse debate, né? Não era visto como algo importante, como algo relevante, já que naquele momento histórico o importante era o desenvolvimento econômico, que era sinônimo do desenvolvimento capitalista, né? A gente viu aí então que a partir de certo momento, né, com alguns marcos de acontecimento, o meio ambiente ele começou a ser tema de reflexão e de tratamento. Uma vez que ele foi inserido como tema de preocupação, a gente viu que a própria ideia de desenvolvimento foi mudando, né? Percebeu-se que não só o desenvolvimento econômico capitalista é fundamental para a sociedade, mas esse desenvolvimento econômico ele precisa estar atrelado a um desenvolvimento social e a um desenvolvimento ambiental, né? Que é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Na aula de hoje, a gente vai começar a ver alguns aspectos conceituais e históricos do termo sustentabilidade, né? Esse termo, né, ele também teve, né, alguns marcos aí importantes para considerar o conceito de sustentabilidade, né? No Brasil, por exemplo, né, no Brasil, em 1981, foi sancionada pelo Congresso Nacional a Lei número 6.938, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, a qual previa a descentralização das ações, atribuindo aos estados e municípios a função de executores de medidas e providências para a proteção do meio ambiente. Outros marcos do conceito de sustentabilidade. Ainda na década de 1980, a proteção ambiental era vista sob um ângulo defensivo, estimulando apenas soluções corretivas baseadas no estrito cumprimento da legislação. Começa a ser considerada pelos empresários como uma necessidade, pois reduz o desperdício de matérias-primas e assegura uma boa imagem para aquela empresa que adere às propostas ambientais. Nós temos aí ainda alguns outros marcos, né? A exemplo do Protocolo de Montreal, firmado em 1987, que baniu toda uma família de produtos químicos, né? E estabeleceu prazos para a substituição, e o relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Temos também como um dos marcos fundadores aí do conceito de sustentabilidade o relatório Brundtland.
de 1987. Ele foi publicado em 1987 sob o título de Nosso Futuro Comum e permitiu disseminar mundialmente o conceito de desenvolvimento sustentável. O relatório Brundtland é considerado um marco no processo de debate sobre a interligação entre as questões ambientais e o desenvolvimento, pois faz um alerta para a necessidade das nações se unirem em busca de alternativas para os rumos do desenvolvimento. Esse relatório, né, o relatório de Brundtland, ele considera que o crescimento econômico não melhora a qualidade de vida das pessoas e das sociedades, né? Portanto, ele não pode ser considerado desenvolvimento, né? De forma paralela, o relatório também mostra que seria possível alcançar o maior desenvolvimento sem destruir os recursos naturais, conciliando assim crescimento econômico com conservação ambiental. Nós temos aí, né, como ainda dos marcos do conceito de sustentabilidade, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecido também como a Rio 92. Conhecida também como a Cúpula da Terra, ou Rio 92, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. Como resultado, tivemos dois importantes documentos: a Carta da Terra, também conhecida como Declaração do Rio, e a Agenda 21. Esses marcos, pessoal, do conceito de sustentabilidade, o que eles fizeram, né, em termos de colocar esse debate do meio ambiente à tona, né? Não só o debate do meio ambiente, mas as ações que a sociedade poderia fazer para conservar o meio ambiente, né? O que esses acontecimentos eles têm de tão chamativo, né? Isso é muito importante que fique claro para vocês nesse momento histórico da disciplina, né? Em que a gente está estudando a construção desses conceitos, né? Como esses conceitos foram construídos em sociedade e como eles são agora utilizados na prática, né? Então vamos lá. Voltando, vocês já viram aí na primeira aula e hoje também, nessa aula também, que o debate sobre a conservação dos recursos ambientais, dos recursos naturais, era um debate que inexistia lá no comecinho do desenvolvimento capitalista, né? Do desenvolvimento do sistema capitalista de produção. Por que era um debate que quase que não existia? Considerava-se naquele momento que o meio ambiente, que os recursos ambientais, os recursos naturais, eles eram infinitos, né? Então, não tinha por que você se preocupar em conservar o meio ambiente, se preocupar em preservar o meio ambiente, já que ele era um recurso infinito, né? Bastava você usar esse recurso natural para extrair a matéria-prima que ajudaria ali a sustentar aquele sistema capitalista, certo? Porque as empresas, né, as indústrias nascentes ali na Revolução Industrial, elas usavam da natureza como matéria-prima, mas existia essa perspectiva de que esse recurso natural era um recurso infinito. Portanto, né, se é infinito, não necessita cuidar, não necessita preservar, não necessita se preocupar com uma gestão ambiental que, por natureza, é infinita. Mas, juntou isso, né, o olhar muito voltado ao crescimento econômico, que era visto como sinônimo do sistema capitalista, né? Só que com o passar do tempo, né, não só com o passar do tempo, mas com o passar do tempo e com os debates que foram nascendo aí, dizendo, opa, peraí, não é bem assim, né? O crescimento econômico, ele não necessariamente é sinônimo de desenvolvimento econômico. Os recursos ambientais, a natureza, ela não é um recurso infinito. A gente precisa cuidar. Se a gente não cuidar, a gente vai ficar sem, né? Então, foi a partir do aumento desse debate em sociedade, né? Do olhar para o meio ambiente como
como uma questão a ser tratada, né? Esse olhar de que não, a natureza não é um recurso infinito e se a gente não cuidar, todo o sistema está fadado ao fracasso, já que sem natureza não existe vida, é que esses debates começaram, né? A gente viu aí na primeira aula esse debate sobre meio ambiente, ainda com esse termo, né? Meio ambiente, não sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Mas a gente viu aí que tiveram alguns marcos em que se colocou o meio ambiente como centro do debate, né? Teve o livro de 1962, A Primavera Silenciosa, em que a autora é considerada a primeira, né, a tratar dessa inter-relação entre meio ambiente, economia e sociedade, bem-estar social, né? Mas a partir disso, outros eventos começaram a acontecer que foi ajudando a dar caldo, né? A dar sustentação para o que a gente conhece como conceito de sustentabilidade, né? O que é o conceito de sustentabilidade, né? A gente tem aí esses marcos regulatórios, né? Esses marcos de acontecimento, né? Mas a sustentabilidade, a gente entende um sistema sustentável que respeite, né? Que respeite e que interrelacione os aspectos ambientais, os aspectos econômicos, os aspectos sociais. Só assim a gente consegue falar da sustentabilidade, né? De sustentabilidade em sociedade. Na próxima aula, a gente ainda continua com esse debate mais teórico, conceitual, mas ele é muito importante para vocês perceberem como que a prática das empresas hoje em dia, né, as práticas ditas sustentáveis ou as práticas que envolvam o desenvolvimento sustentável, elas vêm de toda essa construção conceitual e teórica que começou a ser feita no Brasil e no mundo. Até a nossa próxima aula.